Oi gente, bem-vindos! Eu sou a Mônica Valença. Hoje o tema do nosso vídeo é plantas suculentas com folhas finas. Nós conhecemos as plantas suculentas sabendo que elas recebem esse nome porque elas armazenam muita água em suas folhas. Muitas delas têm folhas muito gorduchinhas, como esse Pachyphytum. Temos outras tantas aqui, como esta Orange Morrow. Esse pequenininho aqui, que se não me engano é Baby Finger. Olha, são folhas miudinhas, mas muito gordinhas. Esse tema veio a partir de uma sugestão da Flávia Santos, que é uma inscrita aqui do canal, muito querida. Qual o diferencial no cultivo de plantas suculentas de folhas mais finas? Como ter equilíbrio entre as folhas que secam e a quantidade de rega? Convido você que está chegando por aqui agora e para vocês todos os meus inscritos a acompanhar esse vídeo para saber como devemos cultivar as plantas suculentas que têm folhas mais finas. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, deixar aí no comentário suas perguntas e dúvidas. Sugestão de vídeo também é bem-vinda. Um gênero muito comum que apresentam as folhas mais finas é o gênero dos eônios. Este aqui, o eônio arbóreo, maravilhoso, que tem essa característica de formar uma arvoreta. Se plantado no chão, então ele fica magnífico, enorme, lindo. Ele seca folhas mais rapidamente, mesmo que a rega seja mais frequente. Ele tem uma característica de secar mais folhas. Lógico, se você deixar ele muito tempo seco, com todo o substrato seco, ele vai secar mais do que o normal, que é da espécie. Este lindão aqui, que é um verde lindo, eu vou deixar o nome dele na tela. O que eu consegui encontrar que é mais parecido com ele, tá? Não sei se é realmente. Quem tiver e puder deixar aí nos comentários, eu agradeço. Ele é maravilhoso, lindíssimo. Olha como ele forma este caule grosso com várias rosetas. Vira um buquê de rosetas. Também a mesma característica. É uma outra espécie de eônio que também seca a folha mais rapidamente. Este aqui também, ó, tá precisando já. Olha assim, ó. Você passa, você encontra as folhinhas secando. Olha uma outra planta que está irreconhecível. Essa aqui é a 11 horas variegata, gente. Ela tava a coisa mais linda quando eu plantei aqui. Então vejam, né? Ela já tem uma característica que precisa de mais rega, porque normalmente, né, as plantas suculentas, as espécies que têm folhas mais finas, elas precisam de um pouco mais de rega. Essa aqui tá até secando, olha, não deu certo neste arranjo, porque essas outras, elas não precisam de rega com frequência, ou seja, esperar todo o substrato secar para depois regar imediatamente. Eu posso deixar vários dias, tá? Porém, este cedo major também é um outro que aparentemente ele tem folhinhas gordinhas, mas o armazenamento de água das plantas suculentas não é só nas folhas, tem o caule também. Então a diferença de um caule lenhoso, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma que está com caule bem alto, por exemplo, olha, então ele armazena água aqui também, né, no caule, tá vendo? Diferente deste cedo, que tem um caule bem fininho, como esta 11 horas que tá indo pro beleléu, gente, entendeu? Não dá, é lindo,
Mas se eu faço uma rega frequente aqui, vou prejudicar essas mais gordinhas. Se quer montar um arranjo, tem que ter essas escolhas. Plantas que armazenam mais água, com plantas que armazenam mais água. Eu vou dar uma paradinha aqui das plantas de folhas finas para mostrar essa haste floral linda. Olha, gente, que florzinha mais fofa. Essa aqui é da planta diamante, que a minha é uma arvoreta que tá ficando torta por causa do peso dessa roseta com tantas folhas. Olha que floração. Espetacular, não é? E esta é uma outra espécie de suculenta, é o Ailanthus pavifólio, que também tem folhas mais finas. Ela é lindíssima, tem uma floração maravilhosa. E ela vai ficar com essa coloração amarronzada, com mais sol, mais estresse hídrico. Senão ela fica bem verdinha. Ela se fecha toda, tá vendo assim? Fica bem compactazinha. E sente muito mais do que uma suculenta de folha gordinha a falta de rega. Então, é uma planta que precisa de mais rega, tá bom? Linda para compor arranjo, ou mesmo ela assim, ó, sozinha. Não é maravilhosa? Amarelada, com marrom, linda. Brota muito bem, muito fácil, uma planta pendente. Você pode cultivar em cuias penduradas, ou mesmo num vaso aí, num beiral, né? Onde você possa deixar ela crescer livremente. É maravilhosa. Primeira dica importante: as suculentas de folhas mais finas precisam de mais rega. Umas espécies até aguentam ficar com substrato seco por mais tempo. Essa, por exemplo, eu rego ela igualmente a outras que eu tenho aqui, que tem folhas mais grossas, mais gordinhas. E por isso ela fica nesse estresse. Agora vamos entrar nos gêneros das equevérias, tá? Um dos exemplos que a Flávia coloca é a equevéria chaviana. Vamos ver algumas espécies desse gênero. Essa é a nossa primeira linda, conhecida como uma das plantas suculentas mais femininas, porque ela faz esses babados. Maravilhoso, lindíssima, não é? Olha só, gente, ela tá no pote 15, tem folhas mais finas, que é uma característica desse gênero, de todas as chavianas que eu tenho aqui no meu cultivo, todas elas têm esta característica. Essa é a chaviana peregrina. Uma outra chaviana que tá com vários brotinhos, vários bebês fofíssimos aqui, em toda a volta, coroando a planta mãe de tantos bebês e ainda por cima com uma haste floral, só que essa haste floral, gente, é central. Então vou ter que cortar rapidamente para ver se eu não perco esta planta mãe, tá? Então eu preciso fazer o corte dela. Vou esperar só abrir mais um pouco, porque senão é capaz dela brotar uma nova haste floral. Tá um pouco deformada, tá vendo? Aqui é a roseta principal por conta dessa haste. Mas olha aqui a roseta, que linda. Também com babadinhos. Esta aqui eu tenho como chaviana Neon Breaks. Ela tá muito judiada, né? Muitos bebês. E mais essa haste floral, pensa. Aqui também uma boa dica é você usar essas folhinhas para ter novas mudas, tá? Para quem é novo aí no cultivo. Gente, tudo na planta suculenta se aproveita, né?
as hastes florais, a semente das flores, quem gosta de semear, os bebês, as folhas. Essa aqui tá nova na minha coleção, ainda nem troquei do vaso do fornecedor. É a Xaviana alcachofra, porque ela fecha como uma alcachofra mesmo. Então percebam, folhas mais finas, já falei, primeira dica, precisa de uma rega mais frequente. Mas, gente, prestem bem atenção, uma rega frequente que eu digo não é molha hoje, aí rega amanhã de novo, rega todo dia, ou dia sim, dia não, como se fosse uma folhagem. Não é isso, tá? Secou todo o substrato, ele já secou totalmente, aí então pode regar. Diferente de uma de folha muito grossa, como por exemplo, aqui olha, Mexican Giant. Olha, que folha mais gorda, gorda, né? Grande e gorda, muito armazenamento de água. Então essa aqui seca, vai ficar seca por uns dias aí, com certeza, tá? Não tem que me preocupar em regar logo que secou, certo? E aí, se você é iniciante no cultivo, uma boa dica é você usar o palito, porque o dedo não adianta. O seu dedo consegue ir lá até o fundo do vaso? Se o vaso é pequeno, pode até conseguir. Só que com isso você pode também estragar algumas raízes, né? Então, o palitinho no cantinho do vaso, você consegue melhor resultado. Tá úmido esse substrato? Não regue. Agora, essa que tem folha grossa, como essa outra, cupido aqui, que tá virando Deb de volta, que ela é mutante, essa planta. Mas voltando às de folhas finas, qual outra dica bacana aí, Flávia? Aqui, para dar mais certo de secar menos folhas, primeiro é esse detalhe da rega, certo? O equilíbrio é rega versus substrato seco. Então, o que eu aconselho é colocar essas plantas separadas. Por exemplo, aqui eu tenho minha bancada de coleção, tá? Então, a planta que seca mais rápido, como esse ônio, por exemplo, né? Olha que lindo, esse eu não tinha mostrado, é o Sunburst. Também precisa de uma rega mais frequente, imediatamente quando seca o substrato. Pode até ficar aí 1, 2 dias, gente, tá? Só que ele sente mais e pode perder mais folhas, dependendo da sua região. Então, dica importante para ter o equilíbrio é isso, é ficar atento ao tempo de secagem. Então, não quer dizer que você todo dia vai ficar espetando um palito aí, né, gente? A não ser que você tenha tempo para isso. Eu não tenho, porque eu tenho muitas. Inclusive, as minhas acabam secando mais folhas, porque eu rego no mesmo tempo que as outras, tá? Eu não faço diferença porque eu não tenho tempo. Se você tem tempo, tem uma bancada pequena, ou 2 bancadas, 3 bancadas, mas que você possa separar de folhas finas das folhas mais gordas, então aí você consegue ter o controle da rega assim que secar o substrato. Porém, Xaviana, todas as Xavianas que eu tenho aqui, a não ser essa alcachofra que eu acabei de mostrar, que não secou folhinha ainda, elas têm essa característica de secar folhas mais fácil, assim como os eônios, seca mais facilmente. No caso das Xavianas, são mais suscetíveis a pragas, como cochonilhas, que são insetos, e fungos. As cochonilhas é comum, porque além delas terem folhas finas, é um tipo de planta que não tem o caule longo. Esse caule não cresce como outras equivérias, tá? Então, é sempre baixinha assim, olha, rente ao substrato. E isso faz o quê? Abafa
Então, você tem que ficar de olho nas folhas secas, tá sempre limpando, tá? Para não ter problema com cochonilhas. Porém, aí em relação à rega, tem um detalhe também que é muito importante. Esse equilíbrio entre secar folha, rega, em qualquer planta suculenta, mas aqui principalmente as chavianas, para não fungar, você deixar muito tempo úmido esse substrato. Por isso que é importante, é preferível você deixar secar folhas com mais frequência do que ficar muito preocupado em manter úmida para não secar folha, certo? Porque olha a minha, mesmo secando folhas, ela tá crescendo, ó. Aqui tem folha seca já. Semana passada eu já tirei, mas tem. Detalhe, prevenção com inseticida, mesmo que ela não tenha, ou você acha que não tem, porque elas são tão apertadinhas, olha. Como eu disse, o caule dela não se enxerga, ela é rente, né, a este substrato. Então, muito cuidado. Dica número 3, prevenção com inseticida. Pink Frios, é uma chaviana também, com babados, lindíssima. O pulo do gato em plantas suculentas de folhas mais finas é você dar menos sol para ela. Plantas suculentas que têm folhas grossas, gorduchas, elas aguentam aí 4 horas no mínimo de sol, sem queimar, sem desidratar. Não é? Tem regiões que é um sol para cada planta, praticamente não existe inverno nas regiões. Então ela passa o ano inteiro tomando sol forte. Menos horas de sol para a sua planta que tem folhas mais finas, tá? Então, se uma echeveria que tem folhas gorduchas, como a seringuete, ou Mexican Giant, ou mesmo uma Ellen, uma Romeu Taurus, um Blue Ace, que é um pastifito, elas vão secar menos fácil folhas. Inclusive, ela pode até queimar, tá? Se você dá a mesma quantidade de horas de sol das mais gorduchas. Então, dica muito importante, menos sol para essas meninas. Inclusive, as chavianas, de modo geral, elas vão muito bem com poucas horas de sol. 3 horinhas, 2 horinhas, sol da manhã, sol do final da tarde, em cobertura, vão se desenvolver bem sem secar tantas folhas. A gente conhece o gênero Sedum, ou você é novo no cultivo, está iniciando. Os cedos, de modo geral, são plantas muito resistentes, porém tem algumas que não são tão resistentes ao cultivo a céu aberto, com muitas chuvas, muito sol, tá? E eu mostro então que apesar dele não ter folhas tão finas, olha que lindinho. É o cedo Risurtum, ou Risurtum, acho que é Risurto, é com H. Então, olha, ele tem o caule mais fino, as folhinhas não são tão finas, tá? Mas são rosetas pequenas. Este sedum, eu tenho que ter controle do sol. Muito sol escaldante, ele não vai bem aqui comigo. Eu consigo cultivar este sedum num vaso de plástico, porque o de barro vai secar mais rápido. E eu mantenho, então, um pouco mais de umidade. Como eu rego todas no mesmo tempo, eu não posso deixar ele nesse sol aqui, ó, escaldante aqui, ó. Meio-dia praticamente. Então, eu coloco ele mais pra cá, onde o sol do meio-dia já não bate direto nele. Ele fica com a claridade da telha leitosa. Então, é um cedo? É.
mas não deve ser cultivado igual um cedo bronze, tá? Ou outros, como Nus balmeriano, que ama sol pleno, fica um laranja maravilhoso. É menos sol, para você manter um equilíbrio entre não deixar tão desidratado ou até morrer. Agora, é como eu disse, se vocês preferem, se vocês têm o tempo suficiente para regar aquelas que precisam de mais rega, né? Com 3, 4 dias eu rego essa. Aí aquela lá, uma semana. A outra também, eu posso esperar, essa também. Aí tudo bem, gente. Se vocês conseguem ter esse controle. Mas se você quer cultivar igualmente com a rega igual a todas, então deixem com menos sol, tá bom? Essa minha bancada aqui, olha, recebe sol que vem daqui. Essas estão recebendo raios direto, tá? Aí depois vai diminuindo com a filtração aqui dos sombrites. O sol nesse momento tá aqui, ó, em cima dessa, aqui, tá? Nessa telha. Então ele tá batendo raios direto aqui. Então algumas vão ficando aqui, eu vou adaptando e aí eu vou vendo. Ai, tá queimando, tá desidratando muito, vamos mudar de lugar. Vamos dar menos horas de sol. Um outro cedo que eu percebi também, que quando eu coloco ele neste sol que tá essas, e ele desidrata mais rapidamente, esse sedum Orange Dream. Então eu pus ele mais pra cá, estão vendo? Ele recebe sol filtradinho pelo sombrite, a claridade do sol de cima para baixo na telha leitosa. Este Resurtum também preciso trazer ele mais para cá. Então, este aqui vai bem melhor com uma meia sombra. 4 horinhas de sol, solzinho da manhã ou final da tarde. Olha que fofinho que ele é, lindo. Verdinho no miolo e vermelhinho aí na parte exterior da folha. Diferente das gorduchas, que eu posso deixar até 15 dias no inverno aqui. 15 dias, 20 dias, 30 dias. As gorduchas, folhas gordas como essa aqui, ó. O equilíbrio entre secar menos folhas é você saber diminuir a quantidade de sol. Pode aumentar uma rega. Flávia, se eu conseguir sanar suas dúvidas, deixe nos comentários. Se eu não conseguir sanar suas dúvidas, também deixe nos comentários. Ficou dúvida, gente? Deixa nos comentários que eu ou respondo aqui nos comentários mesmo ou preparo um vídeo especialmente para sanar essas dúvidas. Um grande abraço, sucesso no cultivo de todos, com esta galinha muito linda, que é nova aqui. Beijão, tchau, tchau.